Boa tarde, Golden Setters. Chegamos para mais uma edição do Mais Vôlei, por favor. Primeira edição, Cacá Bizoc, pós início da Superliga Feminina. Vamos fazer um apanhado aqui dos jogos que já aconteceram. Tivemos também definição aí do Campeonato Mineiro e a Superliga masculina já está um pouco mais avançada. Já tivemos mais jogos. Tudo bem com você, Cacá? Boa tarde. Oi, Vanessa. Oi, galera, boa tarde. Desculpe aqui um pouco rouco, mas a partida ontem foi muito tensa e com o ginásio lotado, né, duas torcidas, o técnico sempre acaba ficando meio rouco, porque precisa gritar essas coisas para ser ouvido, mas a gente consegue chegar no final, sim. Partida tensa, Cacá. Eu sou cagona, confesso. Eu não consigo assistir, não. Só ligo para ver o resultado. Cacá, só vou pedir para você tentar se enquadrar melhor aí para a gente te ver esse sorriso bonito. Vamos para a vinheta. Não sei se você viu um meme, Cacá, se você foi impactado por um meme dessa partida tensa. Um menino, um senhor, não lembro quem que era. Toda hora a TV estava coberta por um lençol, aí ele ficava assim, levantando o lençol para ver o que estava acontecendo. Eu estava nesse nível ontem, mas vamos lá. Vamos falar de Superliga Masculina, de Campeonato Mineiro, Superliga Feminina. Vamos começar pelo Campeonato Mineiro, Cacá. Deixa eu dar boa tarde aqui aos nossos Golden Setters que já chegaram. Lucas Cruvinel, Jonatas, Amanda, Thaís, Fabiano. Obrigada, gente. Obrigada por vocês já estarem aqui. O Fabiano falou assim: feliz ano novo antecipado para todos. Hoje o dia amanheceu muito mais leve. Concordo com você, mas aqui em São Paulo, tempo horroroso, uma chuva a madrugada inteira, uma chuva intensa, mas a gente é uma boa segunda para começar 2023. Cacá, Campeonato Mineiro, tivemos Gerdau Minas vencendo Dentil Praia Clube na final, se tornando campeão. Há motivos para o torcedor praiano ficar preocupado com esse time? Um time que já veio de uma temporada passada sem grandes resultados em nível nacional, né? O time do Paulo Coco acabou vencendo Supercopa, Campeonato Mineiro, mas no final da temporada já não correspondeu mais à expectativa que se criou sobre essa equipe. E agora começa a temporada mesmo jogando em casa, mesmo sediando no Campeonato Mineiro, ficando atrás do seu grande rival, Gerdau Minas. É preocupante, né? Porque é uma disputa não só de rivalidade regional, mas também uma disputa que vai avançar na Superliga, né? São dois times cotados para defender o título. O Praia tem todas as desculpas possíveis, as jogadoras se apresentando agora, tinha jogadora que estava na República Dominicana, voltou para disputar o Mineiro, voltando do Mundial. E aí o outro lado pode falar assim, mas o Minas também estava. O Minas teve um tempo, acho que maior de adaptação por causa daquela partida da Supercopa, né? Que a gente falou que o Minas ia ter dificuldade por causa do entrosamento, do ritmo, e realmente teve. Mas eu acho que aquilo serviu, pelo menos, para o Minas fazer a final do Mineiro contra o Praia Clube numa condição melhor. Então, eu acho que é uma partida atípica, não dá para a gente ainda sacramentar, né, que o Minas está melhor que o Praia está com dificuldade, mas é um primeiro confronto que todo mundo gosta de ganhar, se trabalha com mais tranquilidade no início da temporada. Não acredito que o Praia vá fazer um bom início, porque vai precisar recuperar todas essas jogadoras. A base do Praia, assim como acontece com o Minas, é uma base que vem do Mundial, que vem de uma preparação intensiva. Então, eu acho que vai ter um tempo para se adaptar, para poder mostrar um jogo melhor. Quando você falou, Cacá, que você estava rouco, eu achei que você estivesse brincando, mas Cacá Bizoc realmente está rouco. Hoje, por exemplo, 9h30 da noite, tem estreia do Dentil Praia Clube contra o Brasília Vôlei, lá no SESI Taguatinga, no Distrito Federal. Pode ser um jogo complicado, então, para o Praia Clube, embora tenha vencido esse Brasília Vôlei no Campeonato Mineiro, mas diante das circunstâncias em que se encontra. Eu acho que sim, acho que vai ser um jogo difícil. Eu não tenho dúvida da diferença técnica a favor do Praia,
mas o Brasília é um time ajustadinho, é um time bom, é um time que tende a crescer na Superliga, fez boas contratações, né, para formar o elenco, e eu acho que o Praia, nesse primeiro jogo, vai ter dificuldade, sim. Eu acho que no segundo, talvez, as coisas sejam diferentes, mas pode contar aí com um Brasília mais aguerrido, fazendo frente ao Praia, e ver se a Carol vai jogar, né, Vanessa? Porque a Carolana ficou de fora aí, um problema que a gente não sabe direito a gravidade, mas sempre faz falta, né? Isso, a gente até entrou em contato com o pessoal do Praia Clube para obter mais informações sobre a Carol. A Carol acabou nem entrando em quadra durante o Campeonato Mineiro por causa de uma labirintite, mas ainda não obtivemos resposta. Hoje, então, tem Dentil Praia Clube contra Brasília Vôlei, 9h30 da noite, transmissão do Sport TV 2, certo? Estreia do Dentil Praia Clube, um dos favoritos aí ao título da Superliga. Cacá, o Praia Clube e o Minas jogam o Campeonato Mundial em dezembro. Dá tempo para chegar num bom nível para esse Campeonato Mundial, para brigar por boas posições nessa competição que todo mundo sonha em disputar? Temos aí pelo menos um mês e meio pela frente. O problema é a priorização, Vanessa, que eu não sei qual vai ser, né? Porque os técnicos, a comissão técnica sabe mais do que a gente em quais condições cada jogadora chegou, porque se a gente for pensar, quem não disputou o Campeonato Mundial ou Liga das Nações, parou lá em maio, em abril, teve condições de fazer uma preparação melhor, porque o corpo dessas atletas que não pararam, pegaram emendado aí Liga das Nações, Campeonato Mundial, esse calendário do voleibol brasileiro aí com o Campeonato Mineiro, Supercopa. É um calendário que você precisa priorizar. Não vai dar para chegar inteiro no Mundial e depois encarar uma Superliga na sequência. Então, eu não sei se as comissões técnicas não vão fazer a opção pela Superliga. Sinceramente, se eu fosse técnico de qualquer uma das equipes, eu iria pensar muito seriamente em chegar no Mundial sem dando pouca importância, entendeu? Porque é um campeonato difícil, a gente sabe que as equipes brasileiras dificilmente conseguem chegar bem na competição por causa do nível técnico dos outros times de outros países. Então, diante disso, para que eu vou levar minhas jogadoras ao extremo do cansaço, da exigência, da preparação, se ela já vem dessa balada, dessa batida, já há muito tempo? Né? Será que não é melhor eu preservar, sabendo que eu não vou conseguir brigar pelo título no Mundial e prepará-las para a Superliga? Eu acho que é mais prudente. Então, se eu fosse torcedor de um dos dois times, eu ia falar assim, cara, eu não vou cobrar muito no Mundial, não. Porque o Mundial sempre foi difícil, faz muito tempo que o Brasil não chega nas cabeças. Então, vamos cuidar dessas meninas para que elas cheguem na Superliga bem e a gente brigue pelo título brasileiro, entendeu? Aí é uma pena, né, Cacá, que precise se priorizar, precise se escolher o que você vai disputar, porque o Campeonato Mundial, todos os times sonham em estar lá, em enfrentar os melhores, de repente conseguir chegar ao pódio, e essas equipes nem sempre vão conseguir chegar com em seu melhor momento. Líberos da Superliga. Qual a melhor líbero da Superliga desse ano? A gente nem começou a Superliga direito e o Líberos já quer saber qual que é a melhor líbero, Cacá. Já dá para... Líberos, com esse nome aí que você colocou nas redes sociais, tem que falar de líbero, né? Eu acho que saem na frente as líberos da seleção brasileira. Elas vêm de um ritmo intenso, de uma exigência grande, e sendo exigidas pelas melhores do mundo, né? A gente viu a Natinha numa ótima atuação contra o Sesc Flamengo. Gostei muito também da Laís, a líbero do Sesc Flamengo, principalmente na defesa. Então, eu acho que partem na frente Natinha e Nayene, e as outras vêm correndo atrás. Mas calma, hein, líberos? A gente só teve, por enquanto, 2 jogos da Superliga Feminina. Ainda estamos engateando muito no comecinho
aí da competição. Bom, falamos aqui de Praia Clube, estreia do Dentil Praia Clube sobre o Brasília Vôlei, hoje, daqui a pouquinho, né, 9h30 da noite. Falamos de Campeonato Mineiro. Gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse estadual, Cacá? Então, o estadual que foi marcado também por muita discussão, né, em relação à arbitragem. O Nicola Negro chegou a ser expulso no terceiro set por reclamação, e ele já vinha também dos outros jogos reclamando disso, né? A Thaisa deu um depoimento também criticando muito a arbitragem que também foi criticada no Campeonato Mundial, né, por questão de critério. O jogo do Flamengo e Osasco também, eu acho que o critério da arbitragem acabou se descompensando em alguns momentos, marcou o mesmo tipo de erro de um lado e não marcou de outro. Então, a arbitragem brasileira ela precisa realmente entrar num padrão um pouco melhor, né? Nós temos árbitros espetaculares, acho que a arbitragem brasileira é uma das melhores do mundo, mas a gente parou um pouco de cobrar isso, né? A gente vê no lado do futebol, por exemplo, que não é exemplo para ninguém também, mas você vê a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, tomando atitudes de reciclagem, né? De suspender o árbitro que comete um erro muito flagrante. Então, acho que tinha que ter por parte da CBV também isso. Falar assim, olha, você é ótimo, mas você está errando. E isso é humano, Vanessa, é humano. O que a gente precisa entender é a mesma coisa do jogador, né? Do atleta. O atleta não está bem durante um certo período, ele vai para o banco. Ele vai para o banco, ele vai treinar, ele vai acertar a cabeça. E não quer dizer que ele é ruim, mas ele está passando por um momento ruim, que pode ser influenciado pelo lado particular, por questão de saúde. Então, todo mundo está sujeito a isso. E a arbitragem também. Não adianta dar força para um árbitro que não está indo bem. Vem para o banco, né? Fica aqui um pouquinho, acerta aqui a cabeça, se endireita e depois você volta para lá. Então, eu acho que a CBV deveria ter um pouco mais de atitude em relação a isso, porque a gente está assistindo algumas partidas que deixam a gente irritado, que está assistindo, né? Imagina quem está lá dependendo desse resultado para ganhar a vida. Neste caso, Cacá, já que a CBV não toma uma atitude diante dos erros da arbitragem, caberia aos clubes pressionar a CBV? De repente, os clubes se unirem e baterem ali na porta da CBV? Lógico, lógico. Mas sabe o que acontece, Vanessa? Não tem união entre os clubes. Quem acha que aquilo ali é um grupo fechado, não é. Cada um vai pela sua... Você vê a organização de tabela, quando se apresenta uma tabela, né, coerente, uma tabela bem organizada, cada clube vai ver se o dele está prejudicado. Ah, não, vamos puxar esse jogo para cá, porque para a gente é mais importante. Cara, mas esse jogo pode decidir uma classificação, são dois times. Não, mas eu estou preocupado com o meu. Então, se não existir essa união, não tem como também sair algo, né, de todos para a CBV. Então, eu acho que falta isso. Deixa eu ler a mensagem do Fabiano. Tudo bem que é início de temporada, mas achei Minas versus Praia, tecnicamente falando, bem fraquinho, tipo, bem fraco mesmo. E você falou sobre as líberos, citou algumas aqui, o pessoal lembrou da Lelê, do Fluminense. Não, a Lelê, eu já falei da Lelê bastante, né? Eu elogiei a Lelê, eu acho que ela é uma líbero muito jovem, tem condições de evoluir, mas a colocação que eu fiz foi a seguinte: nós estamos começando a Superliga e quem parte na frente são as duas líberos que jogaram na seleção. Não duvido que a Lelê, né, mostrando essa evolução toda que ela promete, o potencial que ela tem, que ela venha no final da Liga a ser uma das grandes líberos da Superliga. Por enquanto, igual aqueles cavalinhos do Fantástico, né? Por enquanto, a Naemi e a Natinha estão lá andando na frente, mas as outras podem chegar. Falando do Fabiano, né, da observação do Fabiano, eu concordo totalmente, Fabiano. Também achei fraco, achei tecnicamente também, em alguns momentos, fraco o jogo do Flamengo, o Sesc Flamengo contra o Osasco São Cristóvão. Mesmo a final da Supercopa, não foi um primor de técnica, né? A gente teve muitos erros.
Mas eu acho que é normal também do começo da temporada. Deixa eu ler a mensagem aqui do Teixeira. Eu achei, apesar da arbitragem ter falhado, que não foi legal o comportamento do Nicola, né, gente? Nem as atletas concordaram, né, Teixeira? As atletas aceitaram que realmente ele merecia ser expulso pela forma como ele estava se comportando. Mas a alegação dele é que a arbitragem estava tão mal que ele perdeu a cabeça, né? Não acho que depois ele tenha achado que ele fez o certo, não. Mas a gente tem que entender tudo isso. O técnico precisa aprender a superar esses problemas? Precisa. Senão ele vai passar mais tempo fora da quadra do que dentro. Mas precisamos achar um jeito aí para a arbitragem não influenciar tanto, né?